A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do tema propaganda eleitoral antecipada, com o advogado e professor universitário, Dr. Danilo Boana. Doutor Danilo, é um privilégio tê-lo conosco aqui no programa Direito no Ar para tratar de um tema tão atual e tão importante como é o que será tratado aqui. Porém, como de hábito, quando a gente entrevista alguém pela primeira vez, para que os nossos teleouvintes possam ter a chance de conhecer um pouco mais a trajetória da pessoa, até para que sirva de inspiração para elas, a gente costuma então perguntar: o porquê da escolha dessas carreiras? Por que a advocacia? Por que o magistério superior? Vamos lá. Primeiramente, agradecer o convite. E eu gostaria de deixar aqui bem claro para todos que estão nos ouvindo que, basicamente, nós somos aquilo que a gente observou na faculdade. Eu gosto de deixar bem claro que eu sou Heraldo. Eu chamo de professor porque ele foi um excelente professor na minha graduação. E o amor vem desde aí. A universidade nos apresentou a coisa mais bonita do direito. E aí chegamos lá no 8º, no 9º e no 10º período e nos deparamos com a necessidade de procurar campos de estágio. E aí vem dois paradigmas. Meu primeiro campo de estágio que me chamou a atenção foi na Corregedoria Eleitoral do TRE. Por ali estive 2 anos, maravilhosos anos, em que me apaixonei pela Justiça Eleitoral. Posteriormente, fui estagiar em um escritório de advocacia, também voltado para o direito público, com viés do direito eleitoral, e só vi a chancelar o amor pela advocacia e o amor pelo direito eleitoral. O direito eleitoral, diferente de outros ramos do direito, por exemplo, direito privado, o direito trabalhista, ele tem uma velocidade um pouco maior. Quando eu falo uma velocidade um pouco maior, eu falo dos seus entendimentos, da sua legislação. Se a gente observar, basicamente a cada 2 anos existe uma mini reforma eleitoral. Então, o que é o direito eleitoral? É um direito que acompanha a sociedade. E aí eu vou rememorar uma frase de Evita Peron, onde diz o seguinte: aonde nasce uma necessidade, nasce um direito. E o direito eleitoral vem justamente acompanhando, porque nossas cortes eleitorais são ocupadas por juristas, por desembargadores, por ministros, logicamente, na sua escalonação, e mutáveis a cada 2 anos, porque eles são nomeados para ocupar um cargo, um período de 2 anos, renovável por mais 2 anos. E aí vem o amor pelo direito eleitoral e pela advocacia. Maravilha. Professor Danilo, e o que seria exatamente propaganda eleitoral antecipada? Vamos lá, nós estamos agora no ano 2022, é fato público e notório
para qualquer lado que a gente olhe, já se fala em campanha eleitoral, já se fala no pleito majoritário, já se fala em eleição para presidente da República, já se fala em eleição para governador do estado. Só que a eleição não vai se falar apenas do período eleitoral. Se a gente observar que hoje nós estamos no meio de maio, já está delineado no cenário nacional, no cenário estadual, quem são os candidatos ao cargo de governador, ao cargo de presidente da República e até mesmo ao cargo de senador, ao cargo de deputado estadual, a um cargo de deputado federal. E aí o que acontece? Para todos os mortais, a gente pensamos que a campanha eleitoral só vai existir dentro do período eleitoral, mas houve uma flexibilização da nossa legislação. Estabelece no artigo 36A da lei eleitoral algumas exceções do que pode se fazer antes do período eleitoral, porque o artigo 36 estabelece que a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. E observe, Heraldo, o que acontece? A eleição antigamente eram 90 dias. Com a reforma eleitoral, reduziu-se para 45 dias. E aí o legislador verificou que em redução da campanha eleitoral, deu-se um vácuo, uma lacuna para aquela pessoa que não era conhecida pudesse se apresentar nesse momento, não para a sociedade, mas para o seu partido político, para a sua federação, para assim poder concorrer a um cargo eletivo. E aí o artigo 36A veio trazer uma dicção muito interessante. Ele veio dizer o quê? Vou abrir aspas aqui. Não configura propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades das pessoas, dos pré-candidatos, e os seguintes atos que poderão ser cobertos dos meios de comunicação social, inclusive na internet. Observe o seguinte, a legislação fala, você não pode fazer campanha eleitoral, você não poderá praticar atos de propaganda eleitoral, mas observa que ela traz uma brecha. Desde que você não faça o pedido explícito de voto e não faça a menção à pretensa candidatura e, se exalte suas condições pessoais, você poderá praticar alguns atos. Quais seriam esses atos? Primeiramente, é a participação de filiados, partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observando pelas rádios e televisão o dever de tratamento isonômico. Ou seja, a partir do momento que ela procura convidar um candidato a de um determinado partido, ele tem que possibilitar a mesma situação para o candidato opositor. Também a legislação eleitoral ela vai permitir a realização de encontros, seminários, congressos, em ambiente fechado, às expensas dos partidos políticos, para tratar de organização dos processos eleitorais, discussões políticas públicas, plano de governo, alianças partidárias, visando ali o projeto da eleição. Podendo tais atividades ser divulgadas por instrumento de comunicação intrapartidária entre os filiados partidos políticos. E aí eu devo relembrar que no estado do Maranhão, quem inaugurou esses encontros foi nosso então ex-governador Flávio Dino. Ele vai perante a sociedade para ouvir o anseio dela. O que a comunidade A deseja? E ali ele vai constituir o seu plano de governo. A legislação também permite a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo para a divulgação do nome dos filiados que pretendem concorrer a um cargo eletivo. E aí, dentro dessas prévias partidárias, realizar um debate entre apenas os pré-candidatos. O que é interessante? Nessas 4 hipóteses que eu coloquei para vocês, é permitido o pedido de apoio político e a divulgação de atos da pré-candidatura. Mas, observe, pedido de apoio político. E aí vem um grande diferencial. O que é um pedido de apoio político? A Justiça Eleitoral, ela entende que o pedido de apoio, às vezes, ela pode ter uma outra conotação. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento do agravo regimental, no agravo instrumento 2931,
de 2018, ele falou que alguns candidatos, utilizando a terminologia pedido de apoio, criou-se algumas palavras mágicas e aí detupou aí, nessa situação, o que viria a ser o pedido de apoio. Me apoiem, elejam, enquanto você na vitória. Ele entendeu aí a justiça eleitoral, e aí foi um acordo, um paradigma, que esse tipo de pedido transcende aquilo que era permitido pela justiça eleitoral, e passou a entender que essas palavras mágicas tratariam como pedido explícito de votos. Observe que no mesmo momento que a legislação te dá uma certa liberdade, em um outro momento ela vem impor certas limitações naquelas atividades. E aí o que ela vai colocar como uma liberdade do então pré-candidato? A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Você, então, pré-candidato a deputado estadual, deputado federal, ao Senado, ao governo, ao presidente da República, você pode criticar à vontade. Isso é democracia. É a voz do povo. Então, quando nós temos a voz do povo, a justiça eleitoral não pode tolher isso. Devemos lembrar. Você pode apresentar o posicionamento pessoal, mas não pode criar fake news. E isso, inclusive, constitui até um crime eleitoral. Também a legislação eleitoral ela vai permitir a realização às expensas do partido político, a reunião, por iniciativa com a sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação do próprio partido em qualquer localidade, para divulgar suas ideias, seus objetivos, as suas propostas partidárias. Mas quando eu falo das propostas partidárias, não estou confundindo com aquela reunião que eu falei anteriormente, em que ali o pré-candidato está querendo, de fato, montar o seu projeto de governo, tá bom? E aí vem a hipótese do inciso 7º, que diz que a campanha de arrecadação de prévia de recurso na modalidade prevista no inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 23, também é permitido. E é a famosa vaquinha virtual. A gente sabe que hoje a gente depende de alguns recursos públicos, e aí há uma discussão todo dia do valor que é destinado para as campanhas políticas, mas ela não vai proibir a realização de vaquinhas virtuais. O que seria isso? O candidato querendo garantir aí sua campanha política para pagar santinhos, aluguel de carro, panfleto, cartaz, marketing, ele já pode, antes mesmo da convenção, antes mesmo do registro, começar a fazer essa angariação de recursos. E a legislação vai te dar toda essa possibilidade de atos que você poderá praticar antes do período eleitoral. Então vamos lá. Quais são as limitações? Primeiro, aquela mensagem que você está veiculando não pode ter conotação eleitoral. Primeiro passo. Segundo, não pode haver pedido explícito de voto ou, conforme apontou o ministro Luiz Roberto Barroso, não pode haver aquelas palavrinhas mágicas. Me elejam, conto com vocês. Também, ele não pode fazer menção à pretensa candidatura, fazer exaltação das qualidades pessoais, ou então ele não poderá se utilizar de meios proscritos. Ou seja, se determinada modalidade de propaganda eleitoral não é permitida no período eleitoral, também não será permitida no período pré-eleitoral. Por exemplo, a gente já acompanha no dia a dia busdoor, outdoor eletrônico. Se essas modalidades não são permitidas no período eleitoral, também não são permitidas no período pré-eleitoral. E aí já existe uma enxurrada de ações na Justiça Eleitoral, isso já estou tratando do Play 2022, de trabalhar a figura da propaganda eleitoral antecipada e irregular. Basicamente, o que a gente vê muito hoje é a propaganda paga na TV. Determinado candidato, ocupante de um cargo político, ele se utiliza do dever do exercício da atividade do cargo que ocupa para
supostamente dizer que está divulgando atos do seu cargo, quando em verdade está praticando aí um ato de propaganda eleitoral antecipada, não pela mensagem em si, mas às vezes pela modalidade que ele elegeu, que no caso aqui seria por causa de quê? De um outdoor, de um bosdó, ou mesmo uma propaganda paga no rádio ou na TV. Perfeito, eu acho que ficou bem claro, muito didático, o que seria então a propaganda eleitoral antecipada, o que caracteriza, o que não. Agora, professor Danilo, e em termos de punição, o que efetivamente acontece com quem descumpre todas essas normas? Então, e aí que é a coisa mais interessante da justiça eleitoral. Tudo na justiça eleitoral hoje se converte em multa. Se a gente for lá, por exemplo, para o nosso artigo 36 da Lei 9.504, ela vai estabelecer várias situações que vai trabalhar a propaganda eleitoral de forma irregular. E aí existem algumas variações. Se for, por exemplo, uma propaganda eleitoral vamos pensar aqui da seguinte forma, um outdoor é um valor específico. Deixa eu pegar aqui o valor específico da propaganda por outdoor. De outdoor vai de 5 mil a 15 mil reais. Isso para um outdoor. Quais são os elementos que eles utilizam? Primeira vez, se a conduta ela é reiterada ou não. E isso aí sempre é um dos elementos norteadores. Um candidato colocou um outdoor duplo, então ele espalhou vários outdoors pela cidade. Tudo isso é levado em conta. Se for um simples outdoor, temos a multa mínima aí de 5 a 25. Se for por uma genérica, lá pelo artigo 36, ele vai botar também de 5 a 25 mil. Ou, vamos lá, se o custo da propaganda for maior, aí a multa vai ser o maior valor. Por exemplo, ele fez uma carreata, ele contratou um show para divulgar sua campanha, aí vai ser, logicamente, pelo valor que ele gastou naquele ato, diferente do outdoor que ele vai dar aquela limitação. Se for pela violação ao artigo 36, pode ser de 5 a 25, ou equivalente ao custo da propaganda se for maior. Perfeito. Professor Danilo, aqueles adesivos que começam a circular em alguns veículos muito antes da eleição, né, do tipo Danilo Moana 2022, como é que a Justiça Eleitoral encara isso? Então, aí a gente vai trabalhar aquele primeiro tópico que eu falei. Se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Tô com o Heraldo, tô com o Danilo. Tem um viés eleitoral? A gente sabe que sim. Mas, para a Justiça Eleitoral, esse simples adesivo não vai caracterizar. Ele tem um elemento, mas ele não tem a capacidade de apresentar o viés eleitoral da conduta. Agora, se eu botar lá, tô com o Danilo 22, aí eu já estou vinculando ao número de um partido político. Tô com o Danilo 13, estou vinculando ao número do partido político. Ou então, por exemplo, vou dar aqui, PT está com o Danilo. Não pode. Então, a grande que vai distinguir de ser uma propaganda ou não, seria basicamente o elemento eleitoral da conduta. Muito bem. Professor Danilo Moana, advogado, professor universitário, conversando conosco hoje sobre propaganda eleitoral antecipada. Doutor Danilo, com relação à questão do período eleitoral, que ficou claro que ele teve uma certa flexibilizada, como o senhor mesmo colocou em vários momentos. A Justiça Eleitoral, ela tem competência para atuar, a princípio, durante a eleição, durante o período eleitoral. Mas a partir do momento que ela tem que cuidar também dessas questões que acontecem antes da eleição, a gente poderia dizer que o marco inicial da atuação da Justiça Eleitoral está em aberto e somente o marco final que é fechado, que é a diplomação?
Na realidade, a justiça eleitoral, diferentemente do que muitos pensam, só funciona no período da campanha eleitoral. Não, ela sempre vai funcionar por todo o ano de forma ininterrupta. Por exemplo, desde o começo do ano, a gente vai falar de pesquisa eleitoral. Logicamente, quando eu falo em anos eleitorais, o trabalho dela é muito mais, como eu poderia dizer assim, atuante para a sociedade. Mas mesmo em tempo de ano não eleitoral, ela continua atuando cadastro eleitoral, filiação, ela sempre vai manter aí o trabalho diuturnamente, até porque existem várias ações eleitorais, a eleição chega e passa, mas as demandas eleitorais ocorrem rotineiramente. Por exemplo, infidelidade partidária, pode ser a qualquer momento. Prestação de contas de partido político, anualmente. Então a justiça eleitoral sempre vai estar funcionando. Logicamente que no ano eleitoral a demanda é muito maior e ela se torna muito mais visível para a sociedade. Bom, ainda com relação agora à questão da propaganda eleitoral, a pessoa que já está ocupando um cargo e que está se candidatando, portanto, à reeleição, ela tem restrições, tem vantagens em relação a quem está se candidatando pela primeira vez? Basicamente, quem está concorrendo à reeleição, ela tem uma certa vantagem, mas essa certa vantagem pode ser um tiro no pé. Quando eu falo propaganda eleitoral, hoje o então candidato que está ocupando o cargo público, ele pode fazer divulgação dos seus atos. Mas em contrapartida, a gente tem o artigo 73, que vai falar das condutas vedadas. E aí, a partir do momento que ele exagera na modalidade, pode aí surgir um ilícito eleitoral previsto no artigo 73, que vai falar sobre as condutas vedadas. Então, é permitido a publicidade dos seus atos? Sim. Aí tu vem pelas condutas vedadas. 3 meses antes do pleito, cessa por completo. Muito bem. Às vezes as pessoas questionam também, professor Danilo, a questão da desincompatibilização, né, de alguns candidatos. Por que algumas categorias continuam atuando até o momento do pleito, enquanto que outras têm que se afastar? O senhor acha esse critério isonômico? Vamos lá, essa questão da desincompatibilização é uma questão extremamente atual. Situação hoje, nosso então governador do estado está cometido fez uma cirurgia, precisou se afastar dos seus cargos por motivo de saúde, está fora do estado, e aí, como ele é o vice, quem deveria assumir? O presidente da Assembleia, se a gente for analisar a hierarquia. Só que o que acontece? O presidente da Assembleia, por sua vez, não vai querer assumir, porque ele vai ficar inelegível para o cargo que ele iria concorrer, ao de deputado estadual. E aí quem vai ser o nosso governador do estado? O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Welten. Tudo isso falando da inelegibilidade, tudo isso falando da desincompatibilização. Ou seja, para você concorrer a determinado cargo, se você já está naquele cargo, não precisar se afastar, vai se afastar. Agora, se você, por exemplo, é um secretário de Estado, você precisa se afastar. Se você é um cargo em comissão, você precisa se afastar. Logicamente, dependendo do cargo que você ocupa e ao cargo que você almeja, você tem uma variação aí de 3 meses a 6 meses. E o afastamento aqui não é só de direito, é um afastamento também de fato. Porque a Justiça Eleitoral já reconheceu que aquela inelegibilidade decorrente da desincompatibilização não restou demonstrada porque aquele secretário pediu exoneração, mas todo dia estava na secretaria dando ponto como se secretário fosse. Então, quando a gente fala da desincompatibilização, que é uma das causas de inelegibilidade, é o afastamento de fato e de direito. E a depender do cargo e do cargo que você ocupa e o cargo que você almeja, o prazo pode ser variável aí de 3 meses a 6 meses antes do pleito. Professor Danilo, o senhor falou um pouco mais cedo que uma carreata
fora do período adequado, legal, permitido, poderia caracterizar um caso de propaganda ilegal, né, antecipada e tal. Essas motociatas que a gente tem visto, elas também se enquadrariam nesse caso? Da mesma forma. E aí temos aí 2 detalhes. Quando eu falo em propaganda eleitoral antecipada, que é a aquiescência e a participação do candidato. Se populares estão fazendo atos por sua conta própria, ou então pré-candidato, que não sabe de nada, não poderá ser punido. Então, em relação às motociatas, tem que saber, o candidato, ele é ciente? Se sim, ele está passivo da multa. Porque ele, como candidato, conhecedor da legislação, deveria primeiro se opor. Opa, isso aqui a legislação não permite. Então vai depender. Primeiro, é ilegal? Sim. Segundo, o pré-candidato estava ciente ou não daquele ato. Se estava ciente, ele vai ser responsabilizado. Se não, não haverá penalidade alguma a ele. Danilo, o senhor falou também mais cedo sobre a questão das fake news. Existe aí uma interface entre fake news e propaganda antecipada ou são duas coisas completamente distintas? Na verdade, são situações distintas, mas o que a gente pode observar que a propaganda antecipada basicamente é aquela realizada no período anterior a 15 de agosto do ano da eleição. Fake news vai ser basicamente na modalidade. Você começa a divulgar propaganda eleitoral negativa antecipada para prejudicar candidato A, B, C ou D. Ou seja, a fake news pode estar sim aliada à propaganda eleitoral antecipada, mas também a fake news devemos repudiar e trabalhar também de forma isolada também como crime eleitoral. Muito bem. Conversa muito produtiva, muito interessante, didática, enriquecedora, mas, lamentavelmente, a gente chega ao fim aqui do período da nossa conversa. Então, professor Danilo, mais uma vez, só agradecendo a sua participação no programa Direito no Ar e fica o espaço agora para suas considerações finais. Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade de falar que a justiça eleitoral é um campo muito bonito. A evolução da justiça eleitoral, das normas, dos precedentes, é uma coisa que vem acompanhando a sociedade, e aí vem um grande exemplo, são as fake news, que todo mundo gosta de trabalhar, mas também devemos repudiar a propaganda eleitoral antecipada. A gente tem que ter em mente que todos os players devem ter a mesma oportunidade, e não pode se valer do abuso do poder político, do abuso do poder econômico, para sair na frente dos demais candidatos. E, nesse sentido, a justiça eleitoral deve coibir esses abusos. Porque, quando a gente fala em democracia, que é o governo feito pelo povo e para o povo, como já dizia Abraham Lincoln, a gente também deve garantir a mesma paridade entre os candidatos, principalmente quando nós falamos em abuso do poder econômico e abuso do poder político. Muito bem. Conversamos com o advogado e professor universitário Dr. Danilo Moana sobre propaganda eleitoral antecipada. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone.
Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Bom dia, teleouvintes. Eu sou Lorival Cunha, fundador e presidente da SOS Vida pela Paz no Trânsito. Mais uma vez estou aqui nesse quadro, A Vida Pede Passagem, do programa Direito no Ar, do Heraldo Moreira, para conversarmos um pouco sobre trânsito. E hoje eu escolhi conversar com vocês sobre a própria SOS Vida pela Paz no Trânsito. É uma instituição da sociedade, fundada no dia 15 de abril de 2011, que luta pela paz no trânsito, tá? Então, e só para recordar vocês, o Transeguro, a que todos os brasileiros e brasileiras têm direito, é um dever dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, conforme prescrito lá no parágrafo 2º do artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Que são, em nível federal, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal, DENIT, em nível estadual, os DETRANs, as polícias militares, em nível municipal, as secretarias municipais de trânsito, os departamentos municipais de trânsito. A esses cabem, pela lei, né, nos proporcionar o Transeguro, né? Mas a SOS Vida é uma instituição da sociedade, pois entendemos que a sociedade não só pode, como deve participar desse processo na luta pela paz no trânsito. E nós da SOS Vida escolhemos a educação para o trânsito para a nossa prioridade, porque a educação para o trânsito, a fiscalização rigorosa e ampliada e uma boa infraestrutura das vias são os 3 remédios eficazes para resolver o problema da violência no trânsito. Nós não podemos fiscalizar, nós não podemos realizar infraestrutura, nesses itens a gente apenas reivindica, pleiteia, argumenta com os órgãos competentes. Nós optamos pela educação para o trânsito. Nesse sentido, já elaboramos 2 cadernos. Com base nesse caderno, a gente capacita os professores das escolas. É isso que nós fizemos nesse mês de janeiro de 2022. Capacitamos os professores das escolas do SESI de São Luís, de Bacabal e de Imperatriz, e também dos professores do IFMA São José Ribamar, tá? Então eles estão implementando a educação para o trânsito com base nesse caderno de apoio pedagógico da SOS Vida. Então, eu peço a você que se interessou por esse assunto, né, pode fazer contato comigo, né, pelo telefone 9881143707, né, fale com o diretor da escola dos seus filhos, da sua própria escola, quer seja escola pública, municipal, federal, né, estadual, particular, comunitária, e nós prontamente vamos lá conversar na medida do possível, fornecemos o material, capacitamos os professores para que a gente não demore muito, a médio prazo, por exemplo, já possamos ter um trânsito mais seguro, né, sem ferir, sem matar as pessoas e sem causar tanta dor e sofrimento, que é isso o resultado da violência no trânsito. Por hoje é só, bom dia. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da situação das mulheres grávidas ou lactantes e que estão presas. Muitas mulheres nestas condições são mantidas presas, mas uma grande parte não deveria estar, em nome, inclusive, dos direitos dos filhos delas. O Sistema de Estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional mostra um forte crescimento do número de mulheres presas no Brasil. No ano de 2000, eram 5.600. Em 2019,
37.200, quase 7 vezes mais. O modelo jurídico do sistema penal brasileiro, ele é sobretudo fundamentado na ideia de que é preciso aprisionar, é preciso privar de liberdade um determinado perfil de mulheres e de adolescentes que são consideradas enquadradas socialmente como desviantes. E as desviantes, nesse caso, têm um perfil bem definido, segundo um relatório do CNJ, em parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. As presas são mulheres muito jovens, majoritariamente negras, de baixa escolaridade e de baixa renda. É uma pobreza extrema que leva essa mulher e essa adolescente ao tráfico, muitas vezes levadas pelo companheiro, que também está nesse ciclo de vulnerabilidade social intensa, de pobreza intensa, e que passa a traficar em função disso, e a adolescente também é muito levada pelo grupo social que ela integra. Outro dado que chama a atenção é a quantidade de mulheres grávidas ou lactantes presas. As audiências de custódia mantêm a prisão de 31,6% dessas mulheres. O número já foi maior, mas ainda preocupa, porque as crianças são afastadas da mãe muito cedo, ficam aos cuidados de terceiros e, às vezes, abandonadas. Nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde e outras autoridades de saúde recomendam que a criança tenha acesso ao leite materno até 2 anos de idade, mas com esse rompimento do vínculo, essa criança perde o aleitamento materno e, sobretudo, o vínculo com a mãe. E isso é uma questão importante, porque a lei da primeira infância, ela veio justamente para proteger a criança e garantir o direito da criança ao vínculo materno. Os pesquisadores consideram que vários casos não observam orientações do CNJ e o habeas corpus coletivo julgado pelo STF em 2018, que orientou a conversão da prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças até 12 anos em prisão domiciliar. Então, é fundamental uma reinterpretação, né, da lei da primeira infância para proteger essa criança de forma com que as decisões judiciais garantam uma prisão domiciliar a essa mulher, ou outras medidas no campo da execução penal para que essa mulher possa ficar na convivência do seu filho. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Raquel Crispino, juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e também com Rosilda Ribeiro, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária para a Questão da Mulher Encarcerada. Muito obrigado às duas pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Raquel. Com a sua experiência como juíza, Raquel, qual é o quadro, qual é o painel que você poderia traçar da situação das mulheres lactantes e grávidas e também das adolescentes nesta condição apreendidas ou presas? Nosso lugar de observação é da coordenação do projeto estratégico de valorização da primeira infância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A nossa atuação é na área de família e de registro civil e por esse motivo acabamos trabalhando também junto à coordenação da infância do Tribunal de Justiça do Rio. Nesse lugar, em 2016, nós tivemos contato com o Marco Legal da Primeira Infância, mas alguns poucos meses antes, precisamente em novembro de 2015, nós estivemos, a convite do Sistema Carcerário do Rio de Janeiro, numa visita à Unidade Materno-Infantil do Rio de Janeiro. Nesse momento, encontramos lá 25 mulheres com seus bebês. Àquela altura, a unidade materno-infantil, ela não acolhia as mulheres grávidas, mesmo porque não havia vagas para as mulheres grávidas. Eram só mulheres com os bebês. E, a partir daquele momento, quando nós percebemos que, muitas vezes, esses bebês eram entregues a um familiar do lado de fora, no território, e havia esse rompimento do vínculo até os 6 meses de idade, mas que também havia um atraso no deferimento, no conhecimento dos benefícios a que essas mulheres tinham direito, nós resolvemos trazer essa questão para o então presidente do tribunal e isso foi um dos motivos pelos quais nós conseguimos iniciar o projeto.
Quando você pergunta o quadro geral, eu parto dessa perspectiva do Rio de Janeiro e digo que hoje nós temos, assim, cerca de 8 mulheres a 9 mulheres nessa mesma unidade materno-infantil, incluindo as grávidas. Então, nesses anos de 2016 a 2022, houve uma evolução significativa dessa questão. Uma aproximação entre o sistema de proteção da infância e o sistema criminal e de execução penal. Quando falo sistema criminal, especialmente as audiências de custódia estão na estrutura do sistema criminal. Entendo que essa aproximação e o habeas corpus coletivo, todas as providências que foram tomadas e a visibilidade dessa questão feita através da imprensa acabaram levando que houvesse uma diminuição do número de mulheres. Isso também aconteceu com o sistema socioeducativo. Hoje nós temos um número bem menor de adolescentes grávidas e com bebês fora da unidade. Não temos no nosso sistema socioeducativo do Rio de Janeiro uma unidade materno-infantil, nem teria sentido, porque o nosso objetivo é justamente que essas adolescentes consigam se reinserir, fazendo prioritariamente, cumprindo uma medida socioeducativa em meio aberto. Então, essa é um retrato do que era em final de 2015, do que é agora. Houve uma evolução significativa aqui no Rio de Janeiro, e eu presumo que em outros estados alguma evolução tenha também acontecido, inclusive diante desses números que a pesquisa do CNJ nos apresenta. Eu queria a mesma avaliação sua, Rosilda, como coordenadora nacional da Pastoral Carcerária para a questão da mulher encarcerada. Eu acho que você pode nos dizer, essa evolução registrada no Rio de Janeiro e apresentada aqui pela juíza Raquel Crispino, se repete em outros estados? É uma realidade nacional? Os direitos das mulheres nesta condição e dos filhos delas, principalmente, têm sido respeitados? A gente percebe, enquanto instituição, né, e eu falo a partir das nossas visitas e da experiência de outras mulheres que vieram antes de mim, que são da pastoral carcerária, de que esse ambiente e a vida das mulheres mães gestantes é muito cruel e torturante. Não vemos, assim, muita evolução. E aí, quando você faz essa pergunta, eu digo para você que, infelizmente, nós não temos dados. Temos esse desgaste, a gente não consegue compreender como que a sociedade consegue conviver com a prisão das mulheres, mães e gestantes. Porque, olha, quando nós estamos aqui conversando, neste momento, certamente está acontecendo uma catástrofe humanitária, a gente diz isso, né? Diante da existência de milhares de mulheres gestantes, mães encarceradas, confinadas, aglomeradas sem a mínima dignidade, sem alimentação, sem água, sem ar ventilado. Estamos no inverno, sem banho quente, sem cama nem colchão. As celas da maioria dos estados que nós visitamos, tem 4 camas e tem 10 mulheres. Na unidade que eu visitei essa semana, tem 3 gestantes, 4 crianças. Nesta cela superlotada, onde as crianças também não podem nem andar, porque o espaço é delimitado. E não tem o necessário para que ela viva com dignidade. Na verdade, não tem nenhuma possibilidade de vida dentro de uma unidade prisional. Mesmo porque a gente sabe que não tem um atendimento nem pré, nem pós-natal. Com certeza, todo mundo sabe que o nosso país é o 4º que encarcera mulheres no mundo, e a maioria delas está privada de liberdade por conta do racismo estrutural e da política de drogas escolhida pelo país. E quem paga são os seus filhos, é a sua família, as suas filhas.
A nossa companheira de painel, Rosita, ela tem toda a razão quando ela fala de um encarceramento desnecessário por causa de problemas estruturais, pela política de drogas que o nosso país optou, pelo racismo estrutural. Temos problemas muito graves ainda dentro do sistema carcerário. Quando nós, entre 2016 e 2017, quando nós tivemos esse início de contato, começamos a trabalhar com o sistema penitenciário aqui do Rio de Janeiro, a gente sabia que crianças nasciam, por exemplo, com sífilis congênita no sistema prisional do Rio de Janeiro. Sífilis congênita é uma sentença muito grave para a criança, uma criança que não praticou nenhum crime, estava ali nascituro, em formação no ventre da mãe. Porque basta tomar 2 injeções de benzetacil no início da gravidez, feito o diagnóstico da gravidez. Então, nós temos problemas gravíssimos de direitos humanos dentro do sistema prisional brasileiro, que envolvem homens e mulheres. Eu dou o exemplo, que é a própria constatação e diagnóstico da gravidez. Deveria haver, em todas as portas de entrada do sistema prisional, vinculados à audiência de custódia, o teste de gravidez. Porque se nós prendemos ou apreendemos mulheres jovens em idade fértil, é possível que essas mulheres estejam grávidas e nem saibam que estão grávidas. O que acontecia aqui no Rio, infelizmente, ainda acontece, que nós sabemos, é que essa gravidez só é constatada quando a barriga começa a crescer e o agente penitenciário olha e desconfia de que ela possa estar grávida. Mas nisso, a gente está falando de uma gravidez bem mais adiantada, sem que a mulher tenha tido acesso devido ao pré-natal desde o início. Esse é um desafio, eu acho, do sistema carcerário brasileiro e um exemplo de um direito humano não respeitado e que afeta as nossas crianças. Rosilda, a partir do senso comum, qualquer um é capaz de ter uma ideia das consequências para uma criança, para um adolescente, da ausência da mãe numa circunstância como essa, presa. Mas eu gostaria que, do alto da sua experiência, que lida com esse assunto e no Brasil inteiro, você nos falasse das consequências práticas, já observadas, já catalogadas, e, inclusive com impacto sobre a segurança pública. Eu estava fazendo uma pesquisa dessa diferença do encarceramento e nós sabemos que praticamente 70% ou mais, 75%, das mulheres que se encontram privadas de liberdade são mães. São mães. E no Infopen, se não me engano, de 2017, dizia que tinha 38 e alguma coisa. Hoje, no site do CNJ, tem quase 50 mil mulheres privadas de liberdade. Hoje, se você entrar hoje no site. Quer dizer, um crescimento de mais de 30%. Vai para os abrigos, tem moças que eu conheço, que a gente chama de sobreviventes do cárcere, elas são, o sistema chama de egressa, eu não faço parte do sistema. Né? Então, ela nos pede carinhosamente que a chame de sobreviventes. Tem sobreviventes que está muito doente, porque foi presa, o seu filho foi para um abrigo, quando ela saiu, nunca mais encontrou, ainda mais se está numa grande São Paulo. Então, é um problema social, e que nós, todos, precisamos fazer alguma coisa. E a solução que nós, Pastoral Carcerária, encontramos e sugerimos para o judiciário é o desencarceramento. Eu não sou advogada, sou professora de língua portuguesa aposentada e o pouco que eu leio e entendo da legislação é que a prisão seria a última instância. E o Brasil, a primeira coisa que faz é prender. A Rosilda falou de 2 assuntos que me parecem gravíssimos. O caminho da prisão ele deve ser revisto por todos nós, desde o momento da apreensão. A gente tem alguns casos de violação de direito de crianças no momento do aprisionamento de seus pais. Então, é necessário também envolver nessa grande sensibilização em prol da infância brasileira a polícia militar, a polícia civil, que vai aprisionar. A criança passa a ser
a personagem principal, né? Como cumprir o dever dos policiais perante o encontro de alguma substância ou a prática de algum crime flagrante e preservar a criança ao mesmo tempo. Mas não há essa preocupação ainda. É como se a criança se aquilo fosse um efeito colateral, né? Se aquilo fosse uma decorrência natural, e não é. Então, hoje nós temos adultos que se reportam a grandes traumas ao terem presenciado na infância o aprisionamento de seus pais, e aquele momento é um momento bastante grave. Então, a apreensão da pessoa em prática de flagrante delito precisa ser revestida, inclusive em termos legais, na legislação brasileira, de forma bastante ostensiva, de cuidados diante daquelas pessoas que estão sob os cuidados do preso e crianças que presenciam a prisão. Isso é necessário. A outra questão passa pela audiência de custódia, anotam-se os dados. Imediatamente tem que se cuidar dessa criança no território. Uma mulher pode ser presa e o bebê e a criança ficar na creche. E ninguém ir à creche pegar o bebê. Então, o que vai acontecer com essa criança que não é recebida na creche ao final do horário escolar? O que vai acontecer com uma criança, por exemplo, que fica dentro de casa? Então, é necessário cuidar da apreensão e é necessário, imediatamente, se o Estado opta por prender na audiência de custódia, manter preso, né, e decretar a prisão preventiva, é necessário imediatamente saber onde estão os filhos e estabelecer imediatamente um amparo desses filhos no território. Entrou no sistema prisional. Quando se entra no sistema prisional, é necessário continuar o trabalho de regularização da situação jurídica dessas crianças do lado de fora. Porque se essa mulher permanece presa, a maior aflição dessa mulher presa é a situação dos filhos, onde estão os filhos. E para essa mulher assinar um termo concordando que alguém do lado de fora fique com a guarda, para ela é muito doloroso, porque ela tem muito receio de quando terminar a sua pena, ela não tenha mais acesso aos filhos. E é importante perceber que não é decorrência, efeito da condenação, a perda do poder familiar, a não ser em situações extremas em que o crime cometido tenha sido contra e que tenha sido vítima o próprio filho. Isso é raríssimo de acontecer. Acontece, mas não é esse o caso normal que nós vemos das mulheres encarceradas. Então, a prisão por tráfico de drogas, a prisão por homicídio, a prisão por roubo, a prisão por participar de uma organização criminosa ou que seja, não destitui a mulher do poder familiar. Então, é preciso entender esse receio de ela assinar esse papel. E é preciso regularizar a situação jurídica dessa criança. Então, o que a gente tem defendido aqui, para minimizar a dor dessa mãe, ao mesmo tempo regularizar a situação jurídica dessa criança no território, porque é necessário que alguém se responsabilize por ela e pelos cuidados dela, matrícula, escola, hospital, é preciso dar um termo, um documento do juiz regularizando essa situação, já que a mãe está encarcerada, é instituir e conseguir estabelecer esse critério da guarda compartilhada nos casos concretos. Para que a mãe não se sinta insegura, para que ela saiba que a condenação dela não implica na destituição do poder familiar e que ela vai poder sair da prisão, cumprir a sua pena e voltar a exercer o cuidado próximo de seus filhos. Então, gosto muito do exemplo da Rosilda, porque ele nos traz esse olhar para a apreensão que deve ser estendido para a custódia e para a prisão, num trabalho de providências que tem que ser tomadas imediatamente, já que a gente não consegue acabar ainda com o racismo estrutural no Brasil, que a gente não consegue acabar com o machismo estrutural, que a gente não consegue acabar, apesar da discussão imensa, com essa política de drogas que o nosso país optou, que pelo menos a gente tome providências concretas para amparar a criança no território e amparar a mãe dentro do sistema, garantindo a convivência familiar e regularizando a situação dessa criança, jurídica dessa criança, sem esvaziar o poder familiar, como a gente vê muitas vezes acontecer com as mulheres privadas de liberdade. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de vocês duas, a participação de Raquel Crispino, juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e de Rosilda Ribeiro, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária para a questão da mulher encarcerada. E a
gente lembra que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.